Começa hoje em Belém a Cúpula da Amazônia, que reúne chefes de Estado, representantes de governos e da sociedade civil e que buscará compromissos sobre a preservação da floresta. Mas as diferenças sobre a mesa são numerosas, assim como os desafios. Os países reconhecem a necessidade de frear a devastação da Amazônia e o governo Lula quer um compromisso para pôr fim ao desmatamento ilegal até 2030. Mas os governos e alguns setores empresariais também querem concessões para explorar minério, petróleo e ampliar as atividades agrícolas. São todos países que querem um desenvolvimento e que são muito conscientes da importância do bioma amazônico para o mundo, não só para nós, os países amazônicos, mas para todo o mundo. Representantes dos povos indígenas buscam ainda mais voz nas decisões sobre o futuro da Amazônia. Também querem ações contundentes para a proteção das populações que vivem em áreas de floresta e que são vítimas recorrentes da violência. O Ao Ponto de hoje discute a Cúpula da Amazônia em Belém e traz as expectativas, diferenças e alerta dos ambientalistas sobre a urgência de medidas para proteger a floresta. Quem conta os detalhes da reunião é o repórter Rafael Garcia, que acompanha o encontro em Belém e que fala também sobre as ausências e presenças de líderes internacionais. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 8 de agosto começa agora. Vem com a gente. Rafael Garcia, diretamente de Belém, inclusive saudade de Belém. Essa reunião é tratada como uma das grandes iniciativas ambientais do presidente Lula nesse primeiro ano de governo, mas como você explicou ontem na sua matéria no Globo, consenso não é uma palavra tão simples. A gente vai discutir alguns pontos de atrito ao longo desse episódio e a gente já começa com um tema que é extremamente delicado, que é a situação dos povos indígenas. Tem uma presença importante aí nos representantes dos povos originários e de ONGs, mas tem alguma expectativa de avançar em termos práticos em alguns pontos, como a defesa dos direitos humanos dos povos indígenas? Existe essa esperança. Ontem, vários representantes da PIB, que reúne os povos indígenas do Brasil, e da COIAB, que mais especificamente reúne os da Amazônia, eles disseram que eles têm esperança de que no texto final, na declaração final aqui da Cúpula da Amazônia, entre de alguma maneira alguma sinalização de que o reconhecimento dos direitos dos territórios indígenas e da defesa de direitos humanos dessas populações precisa avançar, e eles esperam inclusive usar esse documento como uma forma de fazer uma pressão internacional, uma pressão política sobre o julgamento da questão do marco temporal, que deve acontecer no mês que vem no Supremo Tribunal Federal. Agora, a maneira com que cada um dos países da Amazônia lida com a questão territorial indígena é muito diferente. O Brasil é o único país que reconhece o direito à terra das populações indígenas na Constituição, e outros países têm outras figuras que não são a homologação e a demarcação de território que a gente conhece aqui. Eles têm tipos diferentes de titulação de território, e alguns, como o Peru, até têm avançado mais do que o Brasil. Mas os povos indígenas esperam sim que entre de alguma maneira uma menção ao reconhecimento territorial e à proteção dos povos indígenas. O Brasil, com relação à proteção de direitos humanos, tem uma questão em aberto, que o Brasil é signatário do Tratado de Escazú, que é esse tratado que já tem uns 5 anos. O Brasil assinou e não ratificou ainda o tratado. O presidente Lula mandou para o Congresso, está esperando lá a ratificação, e ele é um mecanismo diplomático importante de reconhecimento da importância dessa questão, e eles cobram isso também, não só eles, mas os ambientalistas também, né, os defensores do meio ambiente também cobram ratificação desse tratado, e se tiver algum tipo de menção a essa questão na declaração conjunta aqui, também pode ser uma pressão a mais para que o Congresso apresse a votação dessa ratificação do Tratado de Escazú. Rafael, aqui no Brasil, a gente está em meio à discussão sobre o marco temporal das terras indígenas, que chegou a ser aprovado na Câmara e está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas em outros países, como no Peru, os indígenas não têm direito constitucional à terra.
Dá para conciliar posições legais e políticas tão distintas? Há algum candidato a moderador? Os indígenas, eles discutiram muito a forma de representação na cúpula da Amazônia, né? A gente viu muitas lideranças indígenas passarem aqui nos primeiros dias do encontro, que era esse evento batizado de Diálogos Amazônicos. Teve muitas apresentações deles, mas na cúpula da Amazônia, que é a cúpula que reúne os chefes de Estado e coloca algumas figuras de liderança em contato direto com os chefes de Estado, os indígenas não devem ter tanta representação assim. Inclusive chegaram aqui reclamando disso, que não tinham um espaço adequado de representação para levar diretamente as demandas deles para os chefes de Estado. A gente acredita que isso avançou um pouco aqui, principalmente com a ministra Marina, que teve muitos contatos, e com a ministra Sônia Guajajara, que chegou ontem e já começou a se movimentar aqui para articular esse contato, mas eles não chegaram aqui satisfeitos com o espaço que eles tinham, não. A maioria das organizações indígenas estava dizendo isso, principalmente a COIAB e a PIB. Mas tem uma questão que o governo brasileiro chegou em Belém literalmente com os dois pés na porta, que é a vontade de aprovar na cúpula o compromisso que os países eliminem até 2030 o desmatamento ilegal. Mas inserir isso na declaração final, que precisa ser feito por consenso, vai ser uma tarefa simples? Não vai ser uma tarefa simples, e as primeiras versões que vazaram da declaração, ontem algumas organizações ambientalistas obtiveram uma versão em espanhol do texto, que já deve ter alguns dias de idade, a gente não sabe o quão atual ela está. Ela não mencionava esse acordo comum para que se termine com o desmatamento em 2030, e mencionava a política de desmatamento zero como um exemplo de que se devesse incluir políticas desse tipo na declaração. Mas a gente sabe que o governo brasileiro está trabalhando muito para isso. A ministra Marina mencionou muito isso nos pronunciamentos dela nos últimos 2 dias, e a gente tem notícia de que, em princípio, o Brasil tem apoio da Colômbia, que é um apoio importante para isso, mas não é em tudo que o Brasil concorda com a Colômbia. Muitos diplomatas aqui falam que esse texto já está pronto, já está fechado, então é muito difícil mudar, mas a gente não sabe ainda o que vai ser. A gente só vai saber o conteúdo integral desse texto na quarta-feira mesmo. Rafael, também a expectativa de discussões sobre exploração de recursos econômicos como o petróleo, né? O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, prometeu frear a exploração de petróleo em áreas de floresta, mas nem todo mundo concorda, inclusive o Brasil. Como as decisões da cúpula têm que ser tomadas em consenso, isso pode ficar para depois? Esse tema provavelmente vai acabar ficando para depois, até porque ele não foi suficientemente debatido, aparentemente, entre os países, e não existe uma vontade deles de apressar isso, mas a Colômbia tem sido muito vocal nisso. A ministra de Ambiente colombiana, Susana Mohamed, falou muito disso ontem, numa apresentação que teve ao lado da ministra Marina e da ministra peruana, e eles manifestaram interesse em que, se não sair uma decisão sobre isso agora, que exista um processo de discussão gradual, que para os próximos anos os países entrem em acordo para que não se permita a abertura de novos campos de exploração na região. Agora, nesse tema do petróleo, o presidente Lula ele tem dado sinais que ele não desistiu completamente de explorar petróleo na foz do Amazonas. O Bruno Rosa, repórter de economia, até falou sobre isso no episódio do Ao Ponto de ontem. E a colunista Malu Gaspar também revelou que o governo trabalha em uma nova argumentação para liberar as atividades, mesmo com o veto do IBAMA. Teve algum comentário aí em Belém, nas autoridades federais, sobre o tema? O presidente Lula acabou de chegar aqui no Hotel Grand Mercure, em Belém, onde eu estou, e passou rapidamente na frente dos jornalistas. A única pergunta que deu tempo de fazer para ele era sobre essa questão do petróleo, e ele respondeu para nós: vocês acham que eu vim aqui para falar sobre isso? Então, a gente acha que ele vai tentar realmente
deixar de fora esse tema aqui, porque ele é um tema delicado agora, particularmente para o Brasil, por causa da questão da foz do Amazonas e desse embate aí entre o IBAMA e outras autoridades federais que são favoráveis à liberação da prospecção desses campos. E como esperado, especialistas ambientais criticaram a ideia, né? Claro, você conversou com Carlos Nobre, presidente do painel científico da Amazônia, e ele foi bem duro ao fazer uma análise desses planos para a foz do Amazonas, né? O Carlos Nobre foi muito duro e nesse ponto ele está sendo um grande porta-voz da ciência. Se tem um apoio que o governo não deve ter nessa questão do petróleo na foz do Amazonas, é dos cientistas que trabalham com o clima, porque eles sabem que a agenda de transição energética para que se acabe com combustível fóssil no mundo, ela está com prazo para anteontem. O planeta teria que derrubar metade das emissões de petróleo em relação ao começo do século até 2030, e isso não está acontecendo. As emissões ainda estão subindo, depois que teve um pequeno freio aí na pandemia, voltaram a subir depois, e os cientistas são contrários, eles dizem que é basicamente um contrassenso você fazer todo esse esforço para frear a deterioração da Amazônia, que é uma combinação de desmatamento com mudança climática, e pelo outro lado abrir campos de exploração na Amazônia que vão contribuir para o agravamento do efeito estufa com a emissão de combustíveis fósseis. E o que o Carlos Nobre falou ontem, né, é que se os países deixarem o mundo aquecer mais de 2,5 graus, a Amazônia vai entrar nessa condição de ponto de não retorno, que ela não vai conseguir se sustentar mais sozinha, porque o clima vai ser quente demais, vai ter muitos eventos extremos e a floresta começa a se transformar nesse ambiente de savana, emitindo então nesse círculo vicioso uma quantidade enorme de carbono que comprometeria as metas do Acordo de Paris e tudo mais. Absolutamente urgente e necessário reduzir a queima de combustíveis fósseis. Portanto, não faz sentido em nenhum lugar do mundo você fazer novas explorações, porque está cheio de milhares de postos de petróleo, gás natural, carvão no mundo. Não precisa mais. Ao contrário, precisa começar a fechar poço. Precisa reduzir. Meta do Acordo de Paris, reduzir as emissões em 50% até 2030. Como que você vai reduzir as emissões de petróleo, carvão, gás natural, se você começa a explorar novos poços? Não vai nenhuma chance de atingir esses objetivos e coloca o país num risco suicida, um eco-suicídio. Então, os cientistas aqui estão sendo uma das principais vozes contra mesmo que se abra novos campos de exploração na Amazônia e inclusive pedindo aos países desenvolvidos que acelerem a redução de emissões de combustíveis fósseis, porque sem isso a Amazônia também não vai sobreviver no futuro. Ao mesmo tempo que aí em Belém você tem as vozes científicas falando alto contra a exploração de petróleo na Amazônia, tem também os representantes do lobby petrolífero, incluindo o presidente da próxima COP, a COP28, Ahmed Al-Jaber, que também é CEO da estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, que vão sediar a COP. Vai ter uma queda de braço aí pela frente, né? Vai ter uma queda de braço, né? Essa é uma preocupação grande de todos os negociadores de clima, que como os Emirados Árabes são presidentes da COP do clima nesse ano, que eles trabalhem um pouco para travar e atrasar todo o processo de transição energética que o mundo precisa ter. O papel do Al-Jaber aqui em Belém ainda é uma coisa que é um pouco um enigma. A gente não sabe ainda que tipo de articulação ele vai fazer. Em princípio, apesar de defender a indústria do petróleo, não necessariamente ele vai ser uma pessoa que vai apoiar a abertura de novos campos de exploração na Amazônia, porque se você imagina num mundo futuro onde vai existir menos espaço para escoar a produção de petróleo, é do interesse do Oriente Médio que ele tenha menos concorrência do petróleo
vindo de fora, mas a gente não sabe se essa lógica vai se fazer valer aqui ainda. O Al-Jaber não se pronunciou, não sabemos nem se ele vai se pronunciar sobre o que ele pretende articular aqui com essa vinda a Belém. Falando em lobby, duas das atividades responsáveis por boa parte da devastação na Amazônia, que são o agronegócio e o garimpo, também terão seus interesses representados, direto ou indiretamente, em Belém. O que dizem esses lobistas, e eles podem ter voz nas decisões que eventualmente serão tomadas? Eles estão sendo muito discretos aqui, principalmente da mineração. Você não tem encontrado pessoas aqui fazendo eventos e falando publicamente em Belém. Do agronegócio, existe bastante gente de um setor mais progressivo do agronegócio, que são pessoas que estão tentando liderar esse processo de transição de uma agropecuária predatória para o que eles chamam de bioeconomia na Amazônia, que é mais ancorada em extrativismo e mais ancorada numa economia que sustente os modos de vida das populações locais. Essas pessoas estão em peso aqui em Belém e estão defendendo muito isso, mas a gente sabe que o lobby do agronegócio é forte, talvez seja o mais forte de todos em Brasília, e o lobby desse agronegócio de pecuária extensiva, principalmente soja, que são dois motores de devastação na Amazônia nas últimas décadas, eles estão com uma atuação muito discreta aqui, não tem aparecido assim publicamente para se manifestar. Acho que estão esperando ver o que acontecer para dar as cartas depois, porque tem muitos projetos que prevêem retrocesso ambiental no Congresso hoje, que podem avançar no segundo semestre. Então eu acho que a posição deles aqui em Belém está sendo a de esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Cada país tem sua dinâmica, cada país tem suas propostas, e obviamente que no multilateralismo não existe imposição de um olhar de um país ao outro. O que existe é o estabelecimento de consensos progressivos, sem prejuízo de que cada país possa defender suas teses no âmbito da própria organização, porque é assim que a gente dá continuidade ao debate. Falando dos participantes da cúpula dos países participantes, tem um elemento europeu na reunião, que é a França, que o território da Guiana Francesa abriga cerca de 1% da extensão total da Amazônia. O presidente Emmanuel Macron não vai estar em Belém, mas os seus interesses, especialmente os relacionados ao acordo entre União Europeia e Mercosul, que em boa parte está travado por questões ambientais, vão estar representados. Sim, a França vai ter representante aqui, não o chefe de Estado, né, mas vai ter representante na COP, bem como a Alemanha e a Noruega, que são os dois principais doadores do Fundo Amazônia. Então a Europa tem gente aqui para conversar com os países e para entender o que deve sair de sinalização da cúpula da Amazônia. Essa versão de texto que vazou alguns dias atrás, o jornal Folha de São Paulo deu um extrato de um pedaço desse texto que vazou. Eles mencionam que o texto da declaração fala em condenar os países que estão tentando impor barreiras comerciais para as nações amazônicas que não conseguirem rastrear os seus produtos exportados e provar que eles não estão saindo de áreas desmatadas, enfim. É uma coisa um pouco vaga, mas existe uma sinalização ali para a Europa que a cúpula vai dizer para eles que eles consideram isso uma espécie de um jogo sujo. Então, nisso a gente espera, e isso existe aparentemente consenso entre os países amazônicos, então disso deve sair alguma coisa, mas eu acredito que o presidente Lula está se esforçando para que isso não seja aquilo que vai ganhar destaque no texto final, porque ele sabe que precisa ter algum avanço realmente, alguma sinalização de avanço na área ambiental
para que se considere essa reunião um sucesso. Ou seja, esse tema do impasse ambiental entre Mercosul e União Europeia, a gente não deve ter nenhuma novidade de peso nesses próximos dias. Não, a gente precisa esperar para ver mesmo. Os presidentes mesmo se reúnem na terça-feira e na quarta-feira, e é no final da quarta-feira que vai ser divulgada a versão final da declaração dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é essa entidade que está reunindo aqui os países da região, uma espécie de ONU da Amazônia. Indo além do clima, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estará em Belém, mas suas expectativas dizem mais respeito à diplomacia do que propriamente à questão ambiental, né, Rafael? A gente acha que ele vai ser discreto aqui. O Maduro, ele hoje não tem um interesse direto em exploração da Amazônia, então é possível até que a Venezuela concorde em alguma coisa relativa a desmatamento zero até 2030. O petróleo da Venezuela, já existe muito petróleo fora da Amazônia. Eles têm também possíveis áreas de exploração dentro da Amazônia, mas não acredito que Maduro esteja interessado em explorar isso de imediato, e a preocupação dele é mais aproveitar essa amizade que ele tem com o Lula para tentar quebrar um pouco essa situação de isolamento que ele tem com outros países da América Latina, especialmente os que têm chefes de Estado de direita hoje, tentar retomar laços para diminuir seu próprio isolamento. Rafael Garcia, obrigada pela participação, bom trabalho para você aí em Belém. E obrigado, Rafael, pelas informações, e também recomendo a todos que fiquem ligados na cobertura que o Globo faz da reunião em Belém, incluindo com o próprio Rafael. Obrigado, Barini, obrigado, Carol, tamo junto, até a próxima então. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.